Novo Volkswagen Up 2018, versão Move TSI. Nós já subimos um vídeo desse modelo do Up TSI na linha 2018, mas foi um vídeo mais rápido, só para fazer algumas apresentações iniciais. E agora, nesse vídeo, nós vamos mostrar esse carro em muitos detalhes e vamos mostrar também como que ele se comporta, já que a gente fez um test drive com ele aí. Então o Up 2018, a primeira coisa, ele ficou 8 centímetros maior, 8,5 centímetros maior do que o modelo vendido até 2017. E isso é graças principalmente a esse para-choque aí que é mais pronunciado na dianteira. Então, com esse ajuste no para-choque dianteiro, a Volkswagen conseguiu dar um aspecto mais esportivo para o Up, né? E dando um visual mais esportivo e mais agressivo. Então esse foi o objetivo, tirar aquela imagem de brinquedo do que o Up tinha até então, né? Mas como não teve alteração nenhuma em termos de entre-eixos, o espaço interno continua a mesma coisa, que é adequado para um carro desse porte, 2,68 metros, tem um entre-eixos bom de 2,42 metros, e ele atende a traseira, vocês podem ver aí nessa versão Move. Ele conta com 3 apoios de cabeça na traseira. Os vidros elétricos atrás ainda não vieram. E isso aí provavelmente não virá também, né? O porta-malas na versão Move, ele tem 285 litros, é um porta-malas muito bom para um carro desse tamanho. Esse modelo aí ainda não foi montado, ele acabou de chegar, então ele não foi montado o sistema Save. Aí vocês podem ver o motor 1.0 Flex e na tampa do bocal de combustível, que não tem abertura na parte interna, né? Isso aí também tem algumas críticas com relação a isso, porém é um motor Flex com motor 1.0 TSI muito bom. O interior também teve algumas alterações, vocês podem ver aí, principalmente esse novo sistema Maps em Moore, que a gente vai mostrar em detalhes aí, o novo pad central com essa texturização, e há também aí na parte inferior, isso aí é uma grande novidade da linha Up 2018, que ele tem nessa parte aí um filete de LED, de iluminação ambiente noturna em LED, aí, tá vendo? Eu não consegui mostrar exatamente porque o carro eu peguei ele durante o dia. Eu teria que esperar anoitecer para ficar tudo escuro e vocês poderem ver. Mas eu vou conseguir mostrar aí um pouco, apesar de estar claro, como é que funciona essa iluminação. É mais uma questão estética, para dar um pouquinho mais de aspecto, de mais sofisticação ao interior, tá vendo? Ó? Então eu vou ligando, a gente liga, você vai perceber que nessa junção do painel, ocorre uma iluminação, tá vendo? Aí deu para ver bem, né? Então, quando acendeu o sistema multimídia, acende também aquela parte inferior. Então, isso, principalmente à noite, vai dar um efeito bastante legal e realmente de sofisticação adicional ao interior do Up. Porque a Volkswagen, muito claramente, ela buscou responder algumas críticas que eram feitas ao carro, principalmente ao interior, entre aspas, simples, que basicamente eu particularmente sempre gostei, mas muitas pessoas falavam que era muito simples e tal, e a Volkswagen acabou atendendo. Então essa funcionalidade de iluminação ambiente em LED é uma novidade, aí não está disponível em nenhum outro modelo desse segmento, e no Up acaba que ficou dando esse aspecto de mais requinte ao interior. Mas não foi só isso, né? O Up 2018, a grande inovação é nessa porção central aí, que ele ficou igual ao modelo 2018. O cluster de instrumentos também mudou bastante, e o volante agora é o mesmo volante do Golf, com comandos multifuncionais. Na versão Move TSI ele vem de série com esse volante com comandos multifuncionais e inclusive revestimento em couro. Então ele tem uma pega fantástica. Esse carro aí com esse motor 1.0, que tem um desempenho excepcional, né? Ele faz de 0 a 100, segundo a própria Volkswagen,
em 9,5 segundos com abastecido com etanol. Então, e esse volante dá muito prazer ao dirigir. Agora, a grande novidade em termos de tecnológicos do Up 2018 é esse sistema que antes, se você quisesse uma tela multimídia, você tinha que pegar e comprar o sistema Maps & More. Só que agora o Maps & More ele acabou migrando para dentro do sistema do smartphone. Ele virou uma application que você baixa no seu smartphone e ela tem inclusive mapas offline, GPS offline. Só que você tem que fazer um download dos mapas através de uma conexão ou Wi-Fi. E o mais interessante de tudo é que esse sistema Maps & More ele funciona integrado com o sistema do carro, porém não demanda uma conexão física, né? Vocês podem ver aí que não há necessidade de uma conexão física. Ele funciona basicamente com Bluetooth. Então é muito legal, porque se você já tiver feito o pareamento via Bluetooth do seu smartphone com o sistema do Up, com o sistema do rádio aí, quando você baixar a aplicação, ele automaticamente, a hora que você baixar a aplicação Maps & More, a hora que você abre ela no seu smartphone, ele já vai mandar um código, uma senha, e ele apresenta essa senha nas duas telas, tanto do smartphone quanto do sistema multimídia do Up. E aí você dá OK e ele já automaticamente está pareado. Aí vocês podem ver que nós estamos operando, você opera tanto através dos comandos do sistema multimídia quanto do sistema do smartphone, e ele funciona perfeitamente. Esse suporte onde vai preso o smartphone também, atrás dele tem uma tomada USB e permite que você faça uma conexão USB e carregue o seu celular de forma rápida. Então é bem legal porque é uma tomada com 1.5 ampere, ela carrega muito rapidamente. Então, os painéis de porta não tiveram alterações. Agora, o revestimento dos bancos do Move mudou. Esse aí especificamente está com a padronagem cinza, né? Então, cinza escuro. Existe uma opção, se você quiser, o interior também em cinza claro, para o Move, né? Então, todas essas alterações, o volante, esse novo sistema central, o velocímetro ele está muito maior, o contagiros também está muito maior, a visualização ficou bem melhor. E essa parte central aí, com esse pad texturizado, o sistema de áudio com detalhes em black piano, tudo isso deu uma característica de sofisticação adicional para o interior do Up, né? Então com isso a Volkswagen pretende que está respondendo, né, às observações que eram feitas pelos consumidores. Agora, eu acredito que com todas essas inovações que estão sendo feitas, estão sendo colocadas no Up, os preços serão divulgados ali a partir do dia 17. Pode ser que sejam divulgados antes, mas oficialmente serão divulgados no dia 17. Agora, com todas essas inovações, eu acredito que ele vai ficar um pouco mais caro, né, o Up. Não muito mais caro, mas eu acredito que ele vai ficar um pouco mais caro. E é importante considerar também que nessa linha 2018 a Volkswagen ela optou também por dar uma prioridade maior para o motor 1.0 TSI Turbo, que ele já respondia por quase 50% das vendas do Up, né? Então a Volkswagen acabou fazendo essa opção por priorizar a versão TSI. Então o que acontece? Na linha 2018, a gente está vendo o Move aí, essa é a versão Move, né, a versão intermediária. Ela é a única que você pode ter dois motores, 1.0 MPI e 1.0 TSI. E é a única também com opção, no caso do motor 1.0 MPI, com transmissão iMotion. Vocês podem ver que há iluminação no porta-malas, isso eu acho que não tinha no modelo anterior, né? E então, o que acontece? O Move, né, essa versão que nós estamos mostrando, é a única que pode vir com os dois motores, ou 1.0 TSI ou 1.0 MPI. Porém, e no caso da 1.0 MPI, pode vir também com o câmbio iMotion automático. Aí novamente a dianteira, na versão Move, ela passa a vir de série também com faróis de neblina, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e elementos indicadores de direção nos retrovisores.
E então, o que acontece? A partir da Move, então você tem a Rai e a Cross, elas virão sempre com motor TSI. E a versão Take, que era a versão de entrada, vinha sempre com motor MPI. Aí a gente está fechando as portas. Uma das coisas que chama muito a atenção é quando você fecha a porta do Up, você percebe a solidez estrutural da carroceria, né? E é um aspecto que realmente chama muita atenção no Up, essa solidez estrutural. Quem anda no Up fica encantado. Ele parece um monolito, ele não, quando você passa em lombadas e tal, ele não torce a carroceria, é um negócio super legal isso, né? E aí, uma outra novidade dessa linha 2018 do Up é que ele terá a versão Connect, tá certo? A versão Connect é uma série especial. O compartimento do motor, apesar de ter um para-choque maior, ele ter ficado 8 centímetros maior, não mudou nada, né? Então continua comportando apenas um motor tricilíndrico, então esse caso aí, no caso, é um motor 1.0 TSI com 105 cavalos quando abastecido com etanol e 101 cavalos com gasolina, e o consumo a gente está mostrando aí é excepcional, 14,3 km por litro de gasolina em cidade e 16,3 em estrada. No nosso percurso, aí 50% cidade, 50% rodoviária, a gente conseguiu até 18 km por litro, carro dá mais de 800 km de autonomia. Então agora vamos ver o comportamento dinâmico dele aí. Bom pessoal, então a gente está aqui com o novo Up 2018. Essa é a versão intermediária, que é a Move Up. Já era a versão intermediária no Up que era vendido até agora, e continua sendo versão intermediária agora, sendo a única que é vendida com dois tipos de motores. Então essa versão Move, essa aqui especificamente, que a gente está fazendo o teste agora, ela adota o motor TSI, que é um motor mais potente, de 105 cavalos e 16,8 kgfm de torque, sempre com transmissão manual de 5 marchas. Além dessa versão com motor 1.0 TSI, tem o Move com o motor 1.0 MPI, que agora ele é exclusivo da versão Take. Porém, tem na versão Move também, se você quiser, a opção de câmbio iMotion, o câmbio automático, né? O câmbio automático do Up. Então, esse Up aqui, ele tem uma série de novidades em relação ao modelo 2017. Vocês já viram esteticamente, ele tem uma série de modificações estéticas, né, na parte na dianteira, na traseira. Em termos mecânicos, o que eu estou percebendo é que este Up aqui, ele tem um comportamento, parece que a suspensão está um pouco mais macia. Eu não confirmei ainda se ocorreu alterações em relação ao ajuste de suspensão do modelo que era vendido até agora, mas dá a impressão de ser um carro que está com um ajuste de suspensão mais macio. A direção é uma grande alteração em relação ao modelo que era vendido até agora. Agora é aquele volante que é padrão dentro da gama Volkswagen, que é a direção do Golf, é o volante de direção do Golf. E esse volante de direção, ele tem uma pega muito agradável, e ele tem como diferencial também o fato de agora contar com comandos multifuncionais. Então você pode aumentar ou diminuir aqui o volume, fazer chamadas telefônicas. Então é um carro que ficou mais prático do ponto de vista do motorista aqui, né? Ele tem também algumas alterações. O cluster de instrumentos está bem diferenciado em relação ao modelo que era vendido até então. O contagiros está maior, toda a instrumentação está maior, com grafia diferenciada, porém muito simples e objetiva, que é da forma que tem que ser mesmo. Não tem que ter aqueles coloridos, que não é uma coisa muito legal aquilo ali, né? Então
tem em outros carros. A Volkswagen normalmente ela é muito sóbria na elaboração do grafismo dos clusters de instrumentos, e aqui no Up, nessa linha 2018, ele não está diferente. Então você vê claramente algumas diferenças aqui, o contagiros bem maior aqui no lado esquerdo, no lado direito o medidor de combustível, de quantidade de combustível no tanque. Então o carro está diferenciado. A impressão de acabamento interno é de mais requinte, de sofisticação. Ele tem agora esse pad central, ele ainda não tem mais a opção. A versão Move ele tinha um pad que era cinza, né? E agora tem essa texturização em preta, que não chega a ser uma texturização soft touch, mas ele dá um aspecto um pouco mais sofisticado. O sistema de instrumentos aqui também está muito diferenciado. O sistema de som é novo, tem uma tela, né? Antes a gente tinha apenas um sistema de cristal líquido, bastante simples, era eficaz, mas tinha um visual simples. E agora você tem aqui uma visualização de do rádio aqui bem melhor, né? Com uma série de informações quando você coloca o rádio. Então ele ainda não é um sistema touchscreen. Esse aqui não é touchscreen, é um sistema ainda... ele não aceita comandos táteis aqui na tela, mas ele transmite uma maior modernidade em relação ao que tinha até então. Em relação à posição de dirigir, não tem diferença nenhuma. E o desempenho dessa versão 1.0 TSI do Up sempre foi um desempenho muito bom. É um carro fantástico, né? Ele faz de 0 a 100 em 9,5 segundos e tem um consumo também muito bom. Então esse motor aplicado ao Golf já deixa o Golf muito bom. Agora você imagina esse motor aplicado no caso do Up, que é cerca de 300 kg mais leve do que o Golf. Então, é um carro realmente que tem uma performance excepcional, performance de carro, muito carro esportivo aí não tem o desempenho desse carro aqui. Então ele faz 0 a 100 em 9,5 segundos, isso é tempo de Corolla 2.0, desses carros. Em qualquer situação que você está, basta relar no acelerador, ele tem uma resposta muito vigorosa. Então ele transmite, ele é muito agradável de ser conduzido, né, em função de ser muito rápido. Porém ele consegue associar isso com o fato de ser muito econômico também. Vocês viram aí, a nova medição do Inmetro apontou esse Up aqui com 16,3 km por litro. Quer dizer, hoje ele é o carro fabricado no Brasil com motorização não híbrida. Quer dizer, não tem nenhum carro fabricado no Brasil híbrido, né? Mas se a gente considerar nenhum carro vendido no Brasil com motorização não híbrida que tem esse nível de consumo. Então, o consumo é muito bom. E é interessante, né? Porque esse carro, apesar de ser um carro com entreeixo curto, leve e com um motor muito forte, ele transmite também muita segurança ao volante, em decorrência de uma série de fatores. Primeiro, a rigidez torsional da carroceria. A gente tem um nível de rigidez torsional de 17.800 Nm por grau, né? Isso significa que para você promover uma torção de 1 grau na carroceria, então você tem a carroceria, para você fazer uma torção de 1 grau, você tem que aplicar um torque de 17.800 Nm. Isso aí é praticamente o dobro do que tem nos carros convencionais. Ele tem realmente um nível de rigidez torsional da carroceria muito grande. Então isso acaba gerando o quê? Toda a geometria de suspensão, ela não se altera, mesmo que você está usando ou passando com o carro
sobre pisos irregulares. Então a carroceria fica como se fosse um monolito. Isso aí basta andar no Up que você percebe essa característica dele de ter realmente um nível de rigidez torsional muito elevado. Então com isso ele se torna um carro muito estável e transmite muita segurança para o motorista, apesar de ser um carro pequeno, mas ele é muito agradável e realmente muito seguro, né? A posição de condução do Up sempre foi elogiada, né? Ela tem uma ergonomia muito boa, mesmo quando você não tinha aqui os comandos multifuncionais. Ele sempre teve uma ergonomia muito boa que permite ao motorista acessar todos os comandos necessários para fazer a condução sem a necessidade de deslocar as suas costas do encosto, né? E com isso é uma questão de segurança também, né? Porque você não precisa se distrair para acessar todos os comandos. Então, e ele continua com essa característica e é muito interessante. Você acessa aqui do comando da posição de condução todos os comandos aqui sem menor esforço. Então, evidenciando aí um requinte na questão de ergonomia do Up. Então, bem legal. Uma outra novidade nessa linha 2018 é o fato de ele caramba, tá chovendo, hein? Uma outra novidade dessa linha 2018 é o fato dele contar com esse sistema novo sistema de informação e entretenimento aqui, né? Uma coisa que chama muita atenção no Up é o isolamento, né? Principalmente no Up TSI, a Volkswagen optou por colocar buchas de coxinização hidráulica, né? Então você não sente vibração nenhuma, porque existe uma característica tradicional de motores de 3 cilindros de vibrar um pouco, né? Você anda em carros com motor 3 cilindros como o Ford Ka, o próprio Nissan Mark, o Hyundai HB20 1.0. Esses carros normalmente eles têm uma característica de oferecer alguma vibração. Aqui no Up você não percebe isso de jeito nenhum, nem no Up nem no Golf com esse motor. Na realidade o Golf tem esse motor um pouco mais potente, né? Tem 20 cavalos a mais e bem mais torque, né? Esse aqui tem 16,8, o Golf tem 20,4. Nenhum deles você sente nenhuma vibração. O motor é muito suave no seu funcionamento. Então isso acaba transmitindo também uma sensação de carro refinado, né? E esses carros que vibram muito quando você acelera, ele dá a impressão de ser um carro de baixa qualidade, né? E isso não acontece aqui com o Up. Ele tem uma solidez, e essa solidez está associada também com esse fato dele não vibrar. Isso é muito agradável, muito legal, né? Agora, o que é melhor mesmo do Up é sua agilidade. Então ele realmente é um carrinho assim, para usar em circuito urbano, ele é fantástico, né? Agora então ficou melhor ainda com esse volante revestido em couro, uma pega excelente, uma posição de dirigir perfeita. É interessante que o Up, de todos os carros abaixo do Golf que são vendidos hoje no mercado brasileiro pela Volkswagen, o Up é o que mais se parece com o Golf em termos de comportamento dinâmico e em termos de sensações que ele transmite para o motorista, em termos de solidez estrutural e as reações de direção e tudo, né? Muito mais, inclusive, do que o Gol, o Voyage ou a Saveiro. Ele tem um comportamento, às vezes, se você fechar o olho, se fosse possível dirigir com o olho fechado, dava a impressão que você está andando num Golf. Isso é muito legal. Bom, pessoal, nessa linha 2018 aqui, o Up ganhou muita funcionalidade. Esse sistema Maps and More
que agora ele fica integrado dentro do seu smartphone, é uma solução bem mais inteligente, né? O posicionamento dele é exatamente igual ao anterior, Maps More, porém ele passa a ficar integrado no seu smartphone. Então eu fiz a integração aqui, é muito simples. Basta você baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Play, no meu caso eu fui na Google Play. Na hora que você instala, se ele já tiver uma conexão Bluetooth ativa com o sistema do Up, com o sistema multimídia aqui do Up, ele já manda uma senha e aparece nos dois monitores, tanto aqui no monitor do sistema de áudio quanto no Maps More. Ele fala: olha, a senha enviada é essa, confere. Se você dá OK nos dois, eles automaticamente faz o pareamento e o sistema Maps More passa a operar de forma conjunta aqui no Up. Então o pareamento é muito simples de operar. Agora, o que mais me chamou a atenção é o fato dele dispor de mapas offline, só que é necessário que você faça o download de mapas, tá vendo, ó? Então ele, você pode ou fazer o download dos mapas, ou eventualmente você pode usar o Google Maps, certo? Mas para você poder usar um sistema GPS, você pode fazer o download de mapa, só que ele faz apenas com conexão Wi-Fi. Então você tem que estar com uma conexão no seu smartphone com Wi-Fi. A mesma coisa o sistema, né, o aplicativo, que ele tem em torno de 200 GB, né? Então ele demanda uma conexão Wi-Fi para você poder fazer esse pareamento, você poder fazer a baixa da aplicação, e os mapas da mesma forma. Então no geral você pode fazer o comando do aplicativo tanto por esse comando aqui do sistema multimídia aqui do carro. Então ele tem várias funcionalidades aqui. Você tem dados de consumo, autonomia, consumo médio, dados de viagem, e aqui o treino do sistema de economia. Então ele fica te informando qual que é a melhor solução. Aqui eu estava em 4ª marcha, pus para 5ª. Ele estava falando que eu tinha que colocar a 5ª marcha para dirigir de uma forma mais econômica possível, né? Vocês podem ver, eu estou andando 80 por hora em 5ª marcha, e ele realmente é um motor muito elástico, né? Mesmo sendo um motor turbo comprimido, ele tem uma elasticidade muito grande que permite você andar tranquilamente aí com o carro em rotações baixas, aí abaixo de 2.000 RPM em 5ª marcha, né? Sem vibrar, sem nada, e sem você sentir falta de torque. Evidentemente, se você quer alguma mais agilidade, você reduz para 4ª, mas aqui, se você tiver com o sistema de treino de economia ligado, ele vai informar, ele vai pedir para você subir a marcha, né? Colocar uma marcha mais elevada. Então acho que no interior do Up, os ganhos principais nessa linha 2018 são, primeiro, o volante multifuncional, que agora tem todos os comandos aqui. Se você quiser fazer uma ligação, você atende ligação, você troca aqui quais são as informações que você quer visualizar no computador de bordo. Enfim, tá praticamente tudo integrado, né? E realmente, que o outro sistema Maps More, ele não funcionava, ele até funcionava mais ou menos de forma adequada, enquanto não demandava atualização. A hora que você tinha que fazer a atualização, aí a coisa já complicava, né? E hoje a funcionalidade grande, todo mundo tem um smartphone, então é muito melhor você fazer a integração do sistema do smartphone com o carro, que está sendo adotado pela Volkswagen, mas isso aqui foi lançado pela Volkswagen na Europa, na atualização, no lançamento dessa versão do Up na Europa, que foi no ano passado, e agora está sendo adotado no Brasil. E a Fiat também desenvolveu um recurso similar para o Mobi, né? No caso, que eles lá chamam de Fiat Live On, né? Que é basicamente o mesmo princípio. Você estabelece a conexão
do seu smartphone com o sistema do carro, ele está preparado para isso. Então eu gostei bastante, principalmente pela facilidade com que é feita essa conexão. Não é uma coisa complicada, é muito fácil, muito intuitivo, com 2 ou 3 passos. E o mais interessante de tudo, não é necessária a conexão física, né? Vocês podem ver que o telefone aqui, ele não está conectado fisicamente, ele não tem um cabo de conexão física com a porta USB, apesar de ter uma porta USB aqui, que você pode usá-la para fazer a carga do seu smartphone, mas não é necessário para que o sistema esteja funcionando, né? Então isso é legal. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer algumas considerações dessas primeiras impressões que a gente teve com esse exemplar 2018 do Up. Primeiro, a questão estética. Vocês podem ver, a dianteira realmente ela está com um aspecto mais robusto e mais esportivo. Todas as pessoas para as quais nós mostramos esse carro, eles gostaram, acharam que ficou com um visual bem mais imponente, principalmente na dianteira. E principalmente nessa versão TSI, essa grade toda preta aí, com um elemento em black piano, ela realmente dá um aspecto, principalmente ao vivo, de uma certa imponência. Então isso tira totalmente aquele, porque antes, lembra, o Up tinha um visual assim, um sorriso, né, que era uma ideia de simpatia, mas nessa linha ele tá com um visual mais esportivo, mais agressivo, porque o público brasileiro parece que não gostou muito daquele sorriso, né? Era uma das críticas que eram feitas nas concessionárias, e a Volkswagen acabou adotando essa nova linguagem de design no Up. E não é exclusiva do modelo brasileiro, isso aí vem do modelo europeu. A única coisa é que na traseira o modelo brasileiro adotou os para-choques iguais aos que estão sendo usados no modelo europeu, porém as lanternas tiveram uma alteração nos elementos internos de iluminação, mas não são de LED, enquanto na Europa são de LED. É importante considerar que esse modelo aí, ele deveria estar com o Save, ele só não está porque não foi montado ainda, mas todos os Move, eles vêm com o Save. Agora, uma coisa que me chamou a atenção quando eu andei nesse Up aí, foi em relação ao ajuste de suspensão. Eu não sei se a Volkswagen fez algum, pelo menos não tem nenhuma informação oficial ainda de eventuais alterações na configuração da suspensão. Mas o fato é o seguinte, a gente já fez um teste de longa duração com um Up TSI da primeira safra. Eu gostei muito do carro, muito econômico e tal. Olha outro detalhe do Up TSI, esse elemento vermelho aí na grade. Então, bem legal. E todos os Moves vêm com sensor de estacionamento dianteiro e sensor de estacionamento traseiro. E o embleminha Move. Mas o TSI também na coluna B, também identificando essa linha 2018. Mas voltando, a questão da suspensão. O Up na primeira... Ele é um carro, pelo menos na primeira safra, que tinha uma característica de ser um carro com uma suspensão um pouco mais firme, né? Acaba pulando um pouco, enfim. Porém, eu acho que eles fizeram um ajuste para o carro ficar mais macio. Eu senti uma maciez maior, uma maior competência na absorção de impactos, né? Eu não andei em lugar ruim. Esse é um carro de test drive da concessionária, V12. Então eu não percebi, eu não andei em lugares com pisos muito irregulares, mas por onde eu andei eu achei que a suspensão tá isolando melhor as irregularidades do piso em relação ao modelo que a gente tinha feito teste anteriormente, né? Então isso foi legal. Em relação aos sistemas internos, eu gostei bastante dessa funcionalidade, né, de você poder integrar o smartphone ao sistema do carro. E o volante, principalmente o volante com a pega, é fantástica, né? Em relação, agora, esteticamente, esse visual, aí o pessoal está reclamando muito dessas lanternas, mas as lanternas elas estão com um desenho muito, assim, principalmente quando está acesa, é um desenho realmente transmite uma imagem nova e também de tecnologia. Então eu gostei, principalmente, apesar de não ser uma lanterna de LED, ele ficou bem legal, principalmente quando aceso à noite. Apesar que as lanternas do outro Up, que era vendido até
até o ano passado, até o Up que está sendo vendido aí até o 2017, já eram bonitas, principalmente o sistema de iluminação traseiro. Porém, agora ainda ficou bem melhor, né? Então, nessa linha 2018 é importante considerar, por exemplo, todas as versões, desde o Take até o High-Up, passando pelo Cross e o Connect, todos eles contam com o lava-limpador traseiro, né? Isso aí é uma questão muito legal, né? E esse carro também, a partir da versão Move, ele tem 3 apoios de cabeça na posição traseira, tá vendo? Ó, esse é um Move, tem 3 apoios de cabeça. Agora, o Take são só 2 apoios de cabeça e ele tem Isofix nas 2 posições laterais. Então o Isofix também é uma questão extremamente importante para quem tem criança pequena, porque são ganchos de alta segurança, né, que seguram a cadeira diretamente na carroceria do carro. Então todos os testes de segurança mostram isso, que os ganchos Isofix protegem muito mais as crianças num eventual impacto. Então isso aí foi bastante legal. Então o interior, é importante considerar o Up. Nós fizemos no nosso teste, a gente já fez 3 testes de longa duração com o Up. Fizemos com o Up MPI Move, fizemos depois com o Up com o White Up iMotion, e depois fizemos com o teste com o Up TSI. Então fizemos 3 vezes. Os 3 nós rodamos mais de 20 mil quilômetros cada carro em diversos lugares, Brasília, São Paulo, interior, vias esburacadas e tal. E uma coisa que chamou muita atenção, depois dos 20 mil quilômetros, no caso do Up em todas as situações, foi o fato do interior realmente estar muito íntegro, não apresentar barulhos. Isso aí é decorrente porque a Volkswagen usa no Up um tipo de bucha específica, que são buchas de pressão para fazer a fixação dos elementos plásticos. Então, apesar do painel não adotar um tipo, por exemplo, como no Golf, que você tem uma grande parte da superfície superior do painel em material soft touch, que é uma garantia de pouco ruído, no Up você não tem isso. Porém, essas buchas de alta pressão fazem com que o interior do carro se mantenha muito novo ao longo de um grande período. Então a gente não passou muito de 20 mil quilômetros, mas ao longo desse período os carros foram solicitados e não apresentaram ruído interno. Então chama muito atenção isso. Esse Up, esse que nós dirigimos aí, evidentemente um carro zero, também vai continuar. Então, mas ele transmite a mesma sensação de qualidade e de solidez estrutural que a gente observava nos outros carros, nos outros modelos que a gente já tinha testado. Só que agora ele está com um visual um pouco mais sofisticado. Esse pad central mais texturizado, eu acredito que também é uma inspiração aí do que a Fiat fez no Mobi. Se você olhar o Mobi, ele tem algumas texturas, tanto nos painéis de porta, quanto na parte central do pad, do painel, do console central e tal. Então os plásticos, eles têm uma texturização que transmite, né, uma impressão de mais requinte, e a Volkswagen acabou adotando isso, porque o modelo até então, por exemplo, o Move, ele sempre tinha esse pad central aí totalmente cinza, e era um plástico, apesar de excelente qualidade, ele manteve essa excelente qualidade. Se você observar os plásticos do Up, mesmo os plásticos duros com essa texturização, é uma texturização uniforme, coisa que eu não via, por exemplo, nos outros modelos mais antigos da Fiat, né, no Uno e tal, mas melhorou muito a partir do Mobi. Também fizemos um teste de em torno de 6 mil quilômetros com o Mobi, e você percebe que o padrão de qualidade dos plásticos do Mobi ficaram realmente bem melhores, né? Agora, em relação ao grande diferencial do Up como modelo subcompacto é o seu motor. Aí vocês podem ver, nós estamos fazendo uma aceleração, e esse motor 1.0 TSI no Up, ele deixa esse carro fantástico, muito ágil, muito agradável e também com uma boa capacidade de fazer curva. Evidentemente você não vai poder abusar, porque esse é um carro que ele tem 2,42 metros de comprimento, ele é uma carroceria um pouco mais alta do que larga, né? Então evidentemente você tem que ter algum cuidado, porque não é um carro, entre aspas, esportivo, né?
Então ele tem um elemento diferenciado em relação à versão MPI, que é o sistema, é o controle de tração. Tá? Então ele acaba funcionando muito, de forma muito invasiva, principalmente nas acelerações, porque é um carro muito leve, com em torno de 900 kg, com um motor muito forte. A hora que você acelera, se o controle de tração não entra, ele vai começar a patinar. Então, com isso, ele consegue dar maior aderência e garantir uma maior suavidade no funcionamento. Então isso, a versão MPI do Up não tem e continua não tendo. Não tinha nas linhas vendidas até 2017 e agora continua não tendo, né? Agora, quem dirige esse carro aí realmente se encanta, porque além da agilidade que ele tem por conta do motor, apesar que o motor 1.0 MPI também não é ruim, é um motor muito adequado para uso urbano e tal. Agora, esse motor aí, ele realmente dá um prazer adicional de dirigir, porque ele realmente é muito ágil, né? Agora, nessa linha 2018, pelo fato dele ter ficado 8 centímetros maior, evidentemente ele vai perder um pouco, né, da sua praticidade, né? Uma das características muito interessantes do Up era o fato de ele ter, se você pegar o MPI, por exemplo, ele tinha 3,54 metros de comprimento, né? Então esse daí tá 14 centímetros maior. Olha a gente fazendo uma curva aí, evidentemente você não pode fazer essa curva aí do mesmo jeito que você faz com o Golf, mas ele transmite muita segurança, é um carro muito neutro e quando ele tem que sair, ele sai com as 4 rodas. Ainda não tem o controle de estabilidade esse carro, muito provavelmente a Volkswagen vai colocar, porém, mais para o segundo semestre, o Up terá também aí uma novidade em termos de segurança, que ele passará a ser oferecido com um opcional de segurança que vai agregar 2 airbags laterais. Então todos os Ups vêm de série, porque é uma questão de legislação, com 2 airbags frontais, freios ABS, né, com antitravamento e também distribuição eletrônica de frenagem, mas 2 ABS, 2 airbags frontais. A partir, provavelmente do meio do ano, que nós já vimos informações nesse sentido, haverá um opcional que agregará esses airbags adicionais para o Up, então melhorando muito seu nível de segurança. É importante considerar também que esse sistema MABS, apesar de ele ser um controle de tração, em determinadas situações, quando você está numa curva, você perde um pouco de aderência de uma das rodas, se você deu uma abusada e acabou entrando muito forte, ele opera também. Então ele não funciona só como um controle de tração, ele funciona também como um princípio de controle de estabilidade. Então eu acho que talvez seja por isso que a Volkswagen não tenha colocado ainda o controle de estabilidade, apesar que na Europa esse carro vem com controle de estabilidade, né? Na Europa ele vem com controle de estabilidade, então eu acho que talvez aqui no Brasil seria interessante colocar. Porém, é importante considerar que esse controle de estabilidade ele vai acabar produzindo um custo adicional no preço do carro. Então talvez seja por isso que eles estejam ainda relutando. Se a gente for analisar, por exemplo, o que aconteceu com o Toyota Corolla, que até o modelo 2017 não tinha controle de estabilidade, nem controle de tração, e quando a Toyota lançou já o modelo agora 2018, existe uma lenda que o controle de estabilidade custa $100, mas não é, porque se a gente for analisar o que aconteceu com o Corolla, o XEI, por exemplo, passou de R$95 mil para R$100 mil. Tudo bem, ele teve alguns ganhos e tal, mas teve um prêmio em torno de R$5 mil. O Altis passou de 108 para 116 mil, quer dizer, tem um aumento de quase R$6 mil. Então, é muito provável que a relutância em você colocar o controle de estabilidade seja decorrente do custo, que acrescentar um custo muito elevado num carro que precisa ter preço, porque ele compete num segmento de mercado muito sensível a preço, né? E o Up já é tradicionalmente o modelo mais caro desse segmento. Ele é mais caro do que o Mobi, ele é muito mais caro do que o Chery QQ, por exemplo, né? O Chery QQ aí está sendo vendido na versão básica a R$25.400, e o Up nessa linha 2018 aí, acho que ele vai começar partindo de 40. Então,
Claro que ele tem qualidade para isso, é um carro tecnicamente muito superior a qualquer outro do segmento, mas ele é mais caro e o brasileiro às vezes não dá tanta importância para essa questão de segurança, aspectos adicionais de segurança que ele não vê, como controle de estabilidade ou mesmo múltiplos airbags. Então as fábricas acabam não sendo estimuladas a colocar isso. Porém, um estímulo que pode trazer, que pode fomentar a adoção desses recursos um pouco mais sofisticados de segurança ativa é o fato de que os protocolos 2016 do Latin NCAP, que é o instituto latino-americano vinculado ao Automóvel Clube Alemão, que faz os testes de impacto no Brasil, e o UP até agora tem 5 estrelas, né? E os protocolos linha 2016, eles estão apontando para a necessidade de você obrigatoriamente dispor no modelo de controle de estabilidade, pelo menos em alguma das versões, para você poder obter as 5 estrelas. Então, caso o UP venha a ser novamente testado, e se ele não tiver o controle de estabilidade, pode ser que ele perca as suas 5 estrelas, que é um grande apelo de vendas do UP, que é seu nível de segurança. Um nível de segurança realmente top, porque é um carro, né, com 3, quando ele foi lançado, né, com 3,54 metros de comprimento, agora ele ganhou 14 centímetros. Tudo bem que ele já tinha ganho em torno de 6 centímetros no lançamento do UP TSI, porque tiveram que aumentar um pouco o para-choque dianteiro para poder colocar um intercooler do turbo e tal, e agora eles aumentaram mais 8 centímetros, ele ficou 14 centímetros maior. Mas para um carro ainda pequeno, né, se a gente for considerar, ele tem 3,68 metros, o Etios, por exemplo, tem 3,77, então por isso que ele acaba sendo considerado um subcompacto. O Mob tem em torno de 3,55 metros, mas ele tem uma distância entre eixos muito menor, de 2,3, e tem um motor de 4 cilindros, então a caixa do motor do Mob é maior, então ele acaba, apesar de, em termos dimensionais e comprimento, ele ser mais ou menos igual ao UP, ele tem muito menos espaço interno, muito menos porta-malas também. Então o UP, ele chama atenção pelo seu espaço interno. Mas, voltando à questão de segurança, é notável o fato de um carro tão pequeno, né, mesmo agora tendo crescido para 3,68 metros, ele manter os 5 estrelas, ele dispor de 5 estrelas no Latin NCAP, né? Então é um carro direcionado a um segmento de acesso que oferece nível de segurança muito elevado de segurança. Não, isso aí é importante, principalmente porque é um carro que é vendido no mercado europeu, diferentemente de outros modelos subcompactos que são projetos mais nacionais. O Mob mesmo ainda é derivado da plataforma do Palio, né? Não fizeram ainda testes de impacto do Mob. O próprio Chery QQ também, um carro feito na China, também não há testes de impacto. Então eles são mais baratos, mas ele não tem esse nível de excelência tanto em tecnologia, né, quanto em segurança que tem o UP, né? Então o UP é mais caro, né? Mas ele justifica isso com uma série de aspectos técnicos adicionais, e a questão de segurança é uma delas. Então, voltando a falar, hoje a única coisa que efetivamente está faltando hoje no UP para você falar que ele tem um nível de segurança top é o controle de estabilidade. Mas, como é um carro com um controle de tração o seu controle de tração acaba fazendo algumas intervenções em curvas, eu acho que isso acaba tirando essa premência de você colocar um controle de estabilidade nesse carro. Agora, um outro aspecto que eu acho interessante, mas que tem no modelo europeu e aqui no Brasil a gente ainda está devendo, além do controle de estabilidade que no modelo europeu tem, mas, por exemplo, aqui a gente não tem piloto automático. Nenhuma versão do UP tem piloto automático. Eu acho que isso é uma notável ausência, poderia ter nesse carro. Eu acho que, por exemplo, no modelo europeu, eles tiveram, as versões mais sofisticadas tiveram pelo menos como opcional um ar-condicionado com comando digital Climatronic, e aqui nem a versão High-Up terá esse ar-condicionado digital.
Uma outra questão, e aí também não é exclusivo do Brasil, mas é o fato de não oferecer transmissão automática no Up TSI. Existe algum boato, principalmente da revista britânica Auto Express, quando eles fizeram o flagra do Up GTI, ventilou-se a possibilidade de que o Up GTI, que seria um Up com esse motor 1.0 TSI, porém com mais cavalos, em torno de 130 cavalos, ele seria oferecido também com uma transmissão DSG-7 na Europa. E aqui no Brasil ninguém fala isso. Então a Volkswagen não colocou nem o câmbio automático no Golf 1.0 TSI, que é muito mais importante do que no Up. Então não dá pra gente cravar que efetivamente a gente terá uma transmissão automática. O fato é que a iMotion ela funciona relativamente bem para o motor 1.0, mas ela não aguenta, do motor 1.0 MPI, mas ela em hipótese alguma aguenta o tranco desse motor 1.0 TSI. Então por isso que desde que foi lançado o motor 1.0 TSI ele não tem a transmissão iMotion. Eu acho que até a iMotion quebraria um galho, mas não dá para colocar porque o motor realmente é muito forte. Então ainda fica essa expectativa, apesar de que, da mesma forma que o Golf, esse câmbio aí é fantástico, é um câmbio manual, a embreagem é muito leve, os engates são muito precisos, a alavanca é muito curta e, no caso do Up, tem uma questão também que é uma transmissão com 5 marchas extremamente longas e a curva de torque do motor é muito ampla, então ele te oferece torque desde 1.700 RPM até mais de 4.500 RPM, então ele realmente oferece uma disponibilidade de torque muito ampla em qualquer faixa de rotação. Com isso você acaba trocando pouco de marcha, você acaba tendo uma pouca necessidade de trocar a marcha, o carro acaba ficando menos cansativo do que se supõe que seria um carro com transmissão manual. Mas, assim, dependendo da cidade que você tá, por exemplo, em Brasília, não tem problema você andar com carro manual. Aliás, a gente subiu até o teste do Golf TSI, aí dá até vontade de pegar um Golf 1.0 TSI, porque o carro é fantástico, muito agradável de dirigir, o câmbio maravilhoso. O Up TSI é a mesma coisa, é lógico, não dá para você falar que é o mesmo comportamento dinâmico do Golf, apesar de, em termos de ergonomia e tal, ele ser muito similar ao Golf, mas o Golf é um carro maior, mais largo, então ele transmite muito mais segurança, e apesar dele não ter a mesma agilidade, né, que tem, porque o Up TSI realmente tem um desempenho de carro esportivo, 0 a 100 9,5 segundos, ele é o mesmo nível do Corolla 2.0, por exemplo, né, que é um carro que tem um desempenho muito bom, é o mesmo nível, por exemplo, do Jetta 1.4 TSI, automático. Então é um carro realmente muito rápido. O Golf já faz em torno de 10,5, é um segundo mais lento, mas ele te transmite um nível de segurança muito maior. Agora, o Up, com tudo isso, ele é muito agradável. Agora, é lógico que para você usar numa cidade muito congestionada, como é o caso de São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nessas situações eu acho que a transmissão automática torna-se fundamental por uma questão de segurança, né? E a transmissão, a iMotion, ela quebra muito galho. Nós fizemos o teste, né? Nosso teste de longa duração foi bem agradável, a suspensão, a transmissão iMotion não deu muito problema. Tem aquela questão, aquela descontinuidade de primeira para segunda, mas você se acostuma, então é legal. Agora, no caso, um Up TSI teria que ter, se viesse uma transmissão DSG, seria muito agradável, seria muito legal, né? Até mesmo com os shift pedals, então seria um carrinho assim, muito, além de esportivo, com desempenho muito bom, ia ser muito confortável também para usar em cidades congestionadas. Então, são essas questões, né? O que a gente pode falar também, por exemplo, o Up na China e na Europa, ele tem teto solar panorâmico como opcional. Aqui no Brasil não é oferecido nem como isso, nem isso. Apesar que haverá, nessa linha 2018, alguns pacotes de opcionais que pintarão o teto de preto. Então, pelo menos aquela impressão, né, aquele visual, né, de teto solar preto, você terá no Up, nesse Up, nesse novo Up 2018, mas será um opcional que será oferecido, eu acho que para a versão High-Up e também para o Cross-Up. Eu não sei se para o Move vai ser oferecido, mas é um pacote que chama um pacote Connect,
um pacote de opcionais chamado Connect, que ele traz, né, o sistema Composition Phone, que é esse que nós mostramos aí já exaustivamente ao longo do vídeo. Enfim, e traz também algumas caracterizações um pouco mais esportivas, como teto preto. Tudo isso será apresentado em detalhes no dia 17. Mas até lá a gente fica com essa apresentação aí dessa versão, que a versão Move é a mais vendida, né? Acaba sendo as versões intermediárias sendo as mais vendidas, e no caso do Up não tem muita diferença. Essa versão também certamente será a mais vendida, principalmente porque ela terá alguns opcionais interessantes, e ela realmente já vem bem completa. Quem quer a High vai ganhar rodas de 15 polegadas com desenho diferenciado, que inclusive já foi mostrado aí em algumas fotos, né? E terá a versão Connect também, que é uma inovação que já teve no Gol e agora a Volkswagen está adotando no Up, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí para o nosso vídeo de apresentação do Move Up TSI 2018.